Olá, o nosso tema é sobre parvovirose suína e erisipela. Então, nesse vídeo, a gente vai abordar sobre essas duas doenças. Bom, vou iniciar então falando um pouco sobre a parvovirose. A suinocultura, ela é uma atividade em expansão no Brasil e aí ela tem grande impacto econômico, principalmente para a reprodução de matrizes, que são a base da produção. Então, qualquer falha reprodutiva, como por exemplo aborto, natimortos, retornos irregulares ao cio, pode acabar trazendo prejuízos bastante significativos. E esses problemas eles podem ser causados tanto pelo manejo inadequado, tanto pelas próprias doenças. Sobre as características da doença, a parvovirose suína é uma doença reprodutiva de ocorrência mundial. E o agente causador ele tem afinidade por tecidos embrionários, fetais e linfóides. E a transmissão ela pode ser tanto de forma horizontal, que seria por contato com fezes, secreções, materiais contaminados, tanto de forma vertical, que seria da mãe para os fetos. E esse vírus ele é bastante resistente, então ele pode permanecer no ambiente por até 4 meses. E aí os seus efeitos eles vão variar conforme o estágio de gestação. Então, até o 9º dia de gestação, o embrião ele ainda é muito frágil. Então, se o vírus infecta nesse período, o embrião morre e é reabsorvido pelo corpo da mãe. De 10 a 35 dias, o embrião já está se desenvolvendo, mas ainda é muito vulnerável. Então, pode nascer mais fraco, apresentar malformações. De 35 a 65 dias, os fetos eles estão mais desenvolvidos, né? Mas esse vírus ele ainda pode causar mumificação e também a natimortalidade. E após 65 dias, esses fetos eles já estão bem desenvolvidos e aí tem mais chance de poder sobreviver, porque aí o vírus ele já não consegue destruí-los totalmente. Em relação aos sintomas dessa doença, a parvovirose suína ela afeta fêmeas reprodutoras, principalmente sendo mais evidente nas marrãs, que correspondem às primeiras gestações. E essa doença ela não apresenta sinais gerais em animais adultos, mas compromete severamente a reprodução. Em relação aos sintomas, então, seriam leitegadas pequenas, perdas embrionárias que são mais precoces, né, antes dos 35 dias, leitões mumificados de tamanhos variados, aumento no número de natimortos e casos de aborto eles são raros. Sobre o ciclo da doença, os episódios agudos eles duram até 8 semanas e podem ser seguidos por períodos de menor incidência, com novas ocorrências de mumificação fetal em ciclos que são mais curtos. Esse vírus ele pode demorar até 4 meses para infectar todo o plantel suscetível. E animais mais jovens na fase de creche, de engorda, eles não apresentam esses sinais clínicos, então isso reforça que esses efeitos dessa doença, eles estão restritos nessa esfera reprodutiva. E essa imagem aqui seria para mostrar os fetos, né, mumificados e natimortos em diferentes estágios de desenvolvimento, que é resultante então da infecção desse vírus da parvovirose suína. Sobre o diagnóstico, em caso de suspeita dessa doença, deve-se fazer o envio de amostras para o laboratório, com soro das fêmeas com sinais clínicos e fetos abortados ou natimortos. Como não se consegue diferenciar sorologicamente os animais infectados naturalmente daqueles animais vacinados, em animais vacinados recomenda-se o envio dos fetos ou natimortos. A coleta e envio do material. A coleta deve ser asséptica, com uso de seringas ou tubos individuais, e o envio deve ser refrigerado ou congelado em caixas térmicas para evitar contaminação. E aí existem os métodos de diagnóstico indireto e direto. Os métodos indiretos seria a detecção de anticorpos, anti-PVS, inibição de hemaglutinação, imunoperoxidase, imunofluorescência e ELISA. Já os métodos diretos, detecção do vírus em si, seria o isolamento viral, microscopia eletrônica, a hemaglutinação e a PCR, sendo então ela a mais sensível utilizada atualmente. O agente infeccioso, ele tem o nome de parvovírus suíno, a classificação é que ele pertence à família Parvoviridae, do gênero Parvovírus. De natureza, ele é um vírus de DNA, e a resistência é que ele é bastante resistente e pode persistir no ambiente por muitos meses, sendo difícil a sua remoção.
Em relação ao tratamento, não possui um tratamento medicamentoso eficaz, então seria mesmo uma questão de prevenção e controle, como a biossegurança, para ter um manejo seguro, então garantir que esse vírus ele não seja introduzido ou disseminado no rebanho. Questões de higiene também, como a limpeza, desinfecção das instalações e dos materiais, que é algo bem importante. E a vacinação, que é uma estratégia mais eficiente para poder proteger esses animais reprodutores. Então, aplicação em todo o rebanho reprodutor para poder reduzir mortalidade fetal e a carga viral. Então, essas medidas combinadas, elas são fundamentais para poder manter essa saúde reprodutiva e também a produtividade das granjas. A parvovirose suína, ela é uma doença de notificação obrigatória no Brasil. Então, qualquer caso confirmado, ele deve ser notificado, reportado mensalmente para o Serviço Veterinário Oficial, de acordo com a instrução normativa do MAPA. Já no cenário internacional, ela não é uma doença de notificação obrigatória pela Organização Mundial de Saúde Animal, mas cada país ele pode adotar o monitoramento e medidas de controle também conforme a sua política sanitária. O impacto que essa doença causa no mercado interno é que, como eu falei, ela compromete a produtividade reprodutiva. Então, tem todas aquelas causas que eu apresentei anteriormente. E aí, com isso, acaba levando um menor número de leitões disponíveis, o que diminui, então, a oferta da carne suína. E também no mercado interno, vai trazer uma queda de produção que vai afetar o abastecimento, aumentar os preços e também trazer prejuízos econômicos bem expressivos para os produtores. Já o impacto no mercado externo, embora essa doença ela não seja de notificação obrigatória internacional pela Organização Mundial de Saúde Animal, os surtos eles podem afetar a confiança dos compradores devido à percepção de uma menor produtividade e qualidade do rebanho. Também, então, a possibilidade de queda então, no volume exportado devido a essa menor oferta dos animais e carne, e também o risco de uma imagem negativa do setor suinícola perante os importadores. Então, para isso, aquelas medidas que eu falei de prevenção e controle são importantes para poder tentar reduzir essas perdas e garantir uma estabilidade de fornecimento dessa carne suína. Olá, dando continuidade aqui à apresentação do seminário sobre doenças que acometem suínos, eu vou estar falando sobre a eripsela, que é uma doença que acomete matrizes e leitões. E essa doença ela é de suma importância, pois ela é uma doença que também acomete aos seres humanos. Pois bem, qual que é a relevância e a importância de estar falando sobre essa doença aí que acomete os suínos, que é a eripsela? O Brasil ele ocupa o quarto lugar no ranking de maior exportador e produtor de carne suína no mundo. Ou seja, e essa doença ela é transmitida para seres humanos, causando ali algumas doenças como transmitindo altas febres aí acima de 42 graus Celsius. Ou seja, a gente sendo o quarto maior exportador de carne suína, tendo em vista que a China é uma das maiores importadoras dessa carne, se temos um surto dessa doença aqui no nosso setor de suíno aqui no Brasil, é, a China, como outros países que importam essa carne, vai acabar ali fazendo as barreiras sanitárias e fechando ali a entrada da carne suína no país dele. E isso vai afetar negativamente a nossa economia. Ou seja, vai ter uma redução drástica na exportação da carne suína. Então, essa carne ela vai ficar aqui dentro do nosso país, sendo um produto interno. Sendo um produto interno, o preço dela vai se encarecer muito mais. Então, é de suma importância a gente estar se prevenindo sempre contra essa doença, não só contra essa doença, como outras doenças, mas principalmente essas e outras que acometem nós, seres humanos, que é de suma periculosidade, tá fazendo ali sempre estudos e se atualizando, pois ela é uma doença que vem mostrando certas resistências a alguns antibióticos.
Trazendo aqui algumas características da Epicela. Ela é uma doença de distribuição mundial e os níveis, né, da transmissão no mundo, ele vem só aumentando, pois a Epicela ela vem mostrando aí certa resistência, né, o patógeno vem mostrando certa resistência a alguns antibióticos que são usados para tentar amenizar essa doença e combater ela. Ela também não só afeta os suínos, ele é o principal hospedeiro dessa doença, né, desse patógeno, mas ela também acomete outros animais como aves, como perus, frangos, patos. Também ela acomete pequenos ruminantes, como ovinos e caprinos. E nos suínos ela corre ali em animais adultos, principalmente em matrizes reprodutoras, e leitões ali em fase de engorda, ali de 12 a 16 semanas. A transmissão dela, a principal transmissão é com secreções e excreções dos animais infectados. Também contato com água e alimentos que estejam ali infectados com o patógeno. Então, ou seja, você tem ali dentro de uma granja hoje comercial que o produto final dela é carne. Se você tem um animal ali de engorda ali um leitão, que ele está ali mais com 200, 300 animais ali, e ele está infectado ali, ele excreta urina e fezes, acabou, cara. Infelizmente, os outros animais vai estar acabando se acometendo com o patógeno. Os sintomas da eripcela. Você chegou na granja ali, você vai identificar alguns sintomas, né, que é comum dessa doença. Essa doença ela é dividida em três sintomas principais, né, que é aguda, subaguda e crônica. Aguda, ela é a, ela é a forma mais forte dela, né? Ela já leva a morte crônica, a morte súbita, perdão. A subaguda, ela é a mais comum, ela é a que apresenta febres ali de 41 a 42 graus e também lesões subcutâneas. Essa doença ela é muito comum, muitos chamam ela de ruiva, pois muitos animais ali vão apresentar algumas lesões ali no dorso em formato retangular. São manchas avermelhadas que vai estar apresentando ali no lombo dos suínos. Ela, em fêmeas prenhas, ela vai ocorrer aborto, pois a febre ela vai afetar diretamente o feto, vai ter uma ação direta ali do patógeno nesse feto, onde vai estar ocorrendo o aborto dessa fêmea. Febre de 41 a 45 ou superiores graus Celsius. Também, sem ela não apresenta sinais respiratórios ou de diarreia. Nas fêmeas, quando acometidas, ela causa infertilidade, retornos irregulares aos cios, abortos, a número de nanimortos. E você tendo ali uma fêmea acometida, tendo ali se tiver uma fêmea ali, uma fêmea que é PO, uma raça específica, essa fêmea foi acometida com a elipsela, e você tenta ali de tudo intervir com antibióticos e até na ração, você vê que não teve resultado, infelizmente você vai ter que acabar descartando, né, essa matriz reprodutora, pois ela não vai apresentar ali, né, seu desempenho reprodutivo normalmente como deveria apresentar, mesmo sendo bem nutrida. E quando a doença, a Klebsiella, acomete os animais, os suínos, vai ter ali uma redução ali na alimentação desses animais, também recorrente aí a perca de peso. O diagnóstico tá, pode-se fazer alguns diagnósticos para se saber sobre a doença. Caso lá na granja for acometido, tiver algum suíno suspeito, pode estar fazendo o diagnóstico laboratorial
onde pega algumas amostras de fezes, urinas, leva para laboratório para ser feitas as análises. Também tem o método indireto e direto e o diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial é quando o suíno veio a morte de algum suíno e o produtor está com algum suspeito, ou o zootecnista está com alguma suspeita, aí contrata o médico veterinário. O médico veterinário vai na propriedade, ou a propriedade já tem o médico veterinário, né, nela, e ele vai acabar fazendo ali a autópsia de, desse animal que morreu ali de forma repentina, onde ele vai estar analisando alguns órgãos, pois se às vezes a Aripsela ela pode apresentar as, as manchas, né, subcutâneas no dorso, mas internamente em alguns órgãos como coração, fígado, pâncreas, rins. Então, se ela não teve no dorso, ali no lombo, e esse animal repentinamente morreu, você contata o veterinário faz a autópsia e consta que teve manchas e lesões internamente, é elipsela. É, agente infeccioso, a elipsela ela é causada por uma bactéria chamada bactéria Erypsopeloxis coxopatia. Ela é uma bactéria, ele é um pequeno bacilo gram-positivo, ele é aeróbico facultativo, ele não é esporulado e não é encapsulado. Por isso que ele tem ali uma ação muito mais rápida, né? E mais danosa aos suínos. Pois bem, o tratamento da eripsela, a bactéria ela é sensível à penicilina, que é um antibiótico. No início da infecção, entre 24 e 36 horas, é bom fazer terapia antimicrobiana para estar revertendo a, o patógeno, vacinações para melhorar a imunidade e reduzir a prevalência da doença no rebanho, e biossegurança na granja, incluindo programas rigorosos de controle de roedores e aves, principalmente animais silvestres. Isso se encaixa muito para aqueles pequenos produtores que criam seus suínos em forma extensiva. Isso é muito comumente, essa doença também é muito comumente cometido a esses pequenos produtores de suínos. Quando tem, né, o, o caso da doença, tem que fazer a notificação. Aqui no Brasil, quem assegura isso é o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde ela faz uma instrução normativa número 50 de 24 de setembro de 2013, onde vai um auditor fiscal federal agropecuário, um ANFA, onde ele vai fazer um diagnóstico clínico, né? Ele é um profissional preparado, capacitado para isso. Internacionalmente, a Aripsela ela não consta na lista de doenças de notificação obrigatória, por isso que ela vem aumentando muito nos países lá fora. Com o acometimento da Aripsela, ela causa alguns impactos negativos no mercado, tanto interno quanto externo. No interno, ela vai ocasionar perdas produtivas, custos sanitários, uma perca ali na qualidade da carne, uma baixa na qualidade da carne, também uma confiança ali do consumidor, visando que na parte do consumidor a carne suína por muitos anos ela sofreu muitos mitos, né, que era uma carne muito remosa, que causa doenças, que tem que ser bem frita. Tendo o acometimento dessa doença, né, essa desconfiança do consumidor final vai só aumentar. O impacto da eripsela no mercado externo vai ser barreiras sanitárias, uma imagem internacional negativa, custos adicionais de adequação e risco de embarque e perder mercado, perder muitos países exportadores da carne suína, por conta do risco de se passar para seres humanos, que são apenas as referências bibliográficas de onde nós tiramos todas as informações. Enfim, cheguei ao final da apresentação
Deixo aqui o meu muito obrigado a todos os ouvintes e aqueles que assistirem.